Carlos, nos últimos dias a gente tem visto uma comoção muito grande, né, pela morte da Preta Gil, por exemplo, e me chamou a atenção, especialmente, a quantidade de amigos que ela deixou. Falei, gente, queria ter sido amiga dela também, né, e de fato, essas pessoas se posicionando e falando e homenageando como amigos. Vida Oncast no ar, tô animada para esse episódio, mas também tô reflexiva, viu? Sabe o que eu queria te perguntar, te trazer essa provocação logo assim, né, de supetão? Você já parou para pensar que tem algumas pessoas que passam pela nossa vida e que fazem toda a diferença, que marcam a gente de um jeito diferente? Às vezes é só uma fala, às vezes não precisa nem falar nada, né? Só parar, escutar. Por que será que isso acontece? E mais do que isso, queria te perguntar, já parou para pensar no impacto que você causa nas outras pessoas? Que marca que você está deixando nesse mundo? Como é que você está fazendo a diferença? Já viu que o papo vai ser bom, né? Então bora começar logo para eu poder apresentar meus convidados? Roda a vinheta, Maria! Bom, tô hoje aqui reencontrando Carlos Valentim, psicólogo da Apvida. Bem-vindo de volta, viu? Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui e revê-las novamente. Ainda mais no papo de hoje que vai ser bom demais, né? E essa é a Nayara Bueno, analista da Apvida. Prazer, Nayara. Prazer é todo meu, gente. Nossa, que alegria estar aqui, do outro lado. Então, e assim, comecei fazendo essa abertura, né? Porque a gente tá vivendo dias reflexivos, ou se não tá, né? Talvez devesse estar parando para pensar um pouco. Comecei fazendo uma provocação e já vou te pedir para ajudar a nossa audiência a elaborar isso, né? Quando a gente fala de deixar um impacto na vida das pessoas, do que a gente está falando? De que tipo de atitude, de posicionamento? Como é que faz isso? Sim. Quando fala do posicionamento, né? Pode ser uma presença, pode ser uma ausência. Quando fala sobre, principalmente em relação ao impacto, né? Hoje em dia, se você perceber um bom dia, uma presença que você fica com a pessoa, num momento difícil, algo que ela não está esperando, quando você percebe, é algo que você já está ajudando. E sem perceber. Talvez para você é uma atitude normal do seu dia a dia. Mas para a pessoa é algo que ela não está acostumada a ter. Então causa impacto, causa uma diferença na vida da pessoa. Olha só, né, Nayara, a gente fica ouvindo, né, e pensando, quem tem feito isso por mim e o que eu tenho feito pelos outros, né? O que te ocorreu aí, escutando o Carlos? Pra mim, a primeira coisa que fica, e é algo que eu acredito muito, é que viver a experiência mais coletiva que nós temos, né? Então, nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos, mas a vida, ela é totalmente coletiva. Nós somos resultado de tudo que nós fazemos em conjunto com outras pessoas. E aí é isso que traz para nós, eu acho que essa reflexão de o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou, né, tendo tais atitudes, tendo tais decisões? Então tudo isso norteia o nosso caminho até longa data, até o dia em que tudo acaba mesmo. Nayara e Carlos, nos últimos dias a gente tem visto uma comoção muito grande, né, pela morte da Preta Gil, por exemplo, e me chamou a atenção, especialmente, a quantidade de amigos que ela deixou. Falei, gente, queria ter sido amiga dela também, né, e de fato, essas pessoas se posicionando e falando e homenageando como amigos, porque ela fez diferença, né, e muita gente menciona isso, ela talvez não tenha ideia, mas ela transformou minha vida, ela fez a diferença. E isso lembra a gente também do Paulo Gustavo, que foi uma comoção parecida, né? Sim. Você enxerga algum ponto ali que liga esses dois fatos? Tem sim. É como se fosse um símbolo, né? Um símbolo de superação, de viver a vida sem máscaras, né? Vivendo com amor, vivendo quem eles são de fato, com coerência do que eles pregam de fato, e vivendo. E é interessante porque você percebe que houve transformações em pessoas que eles não conheciam. Também, com eles certeza. Não conheciam, muita gente que eles não conheciam, que eles não sabiam da existência das pessoas, sabia que eram fãs, mas não tinha ideia de todos que eles conheciam. Mas eles mudaram a vida de muitas pessoas. Talvez muito por se abrir, se mostrar. Serem Como reais, é que você... né? Isso, acho que é isso, eu né? me identifico muito com isso de...
parece que tá tudo tão roteirizado, principalmente nas redes sociais, como que nós vemos aí, principalmente no dia a dia. A gente abre o Instagram, nós percebemos que por muitas vezes tem um vídeo que já é roteirizado, as pessoas, às vezes até as características das pessoas, nós já vimos essas características em outros lugares. Quando chega alguém que apresenta pra gente uma realidade que às vezes é tão simples, que é o fazer o outro rir, ou ter uma conversa que deixa o clima mais leve, assim, você fala, caramba, eu me identifico, eu sou parecida com essa pessoa, né? Então, quando nós trazemos a identificação de, ei, eu não sou mais do que você, eu não sou tão diferente assim de você, nós criamos esse negócio de comunidade mesmo. E eu acho que isso aproxima todo mundo e é o que aconteceu com eles. Agora, as pessoas comuns, a gente, no dia a dia, também pode ter uma presença inspiradora, assim? Sim. Pode, né? Pode. Às vezes parece que não, mas vídeos que você posta, talvez vídeos sobre academia ou sobre alimentação, algo do tipo, pode não parecer, mas tem alguém que se inspira em você. Pode ser uma, duas pessoas, pode ser não ser muitas pessoas, mas sempre tem alguém que está de olho em você. Uma mensagem que você passa ou algo que você posta, você percebe que às vezes isso muda no sentido da pessoa estar precisando ouvir e você postou no momento certo. A Nayara estava contando que fez aniversário agora recentemente e que estava também reflexiva. Total. O que te causou? O que você estava pensando? E aí é muito assim? louco que nos dias de aniversário, parece que são os dias em que nós percebemos que nós temos um impacto na vida das pessoas que a gente nem imagina. Então, pessoas que eu não falava há muito tempo me mandaram mensagem do tipo, poxa, sua energia é tão boa, que bom que você tá fazendo aniversário, tudo de incrível pra você. E aí nós nos questionamos, né? Por que essas pessoas estão nos desejando tantas coisas boas, sendo que eu nem fiz algo muito absurdo, né? O que eu faço no meu dia a dia é o que eu acredito que deve ser feito, né? Deixar as coisas mais leves, é uma correria danada, a gente não tem muito tempo para fazer muita coisa. Então, quando a gente tem tempo, o ideal mesmo é fazer com que o outro se sinta leve para ser ele mesmo. Porque, gente, o tempo inteiro nós somos cobrados de milhões de coisas. É o trabalho, é a família, né? Nós mulheres, nós temos mulheres que são mães, esposas, é o trabalho. Então, o que eu posso fazer pra, de certa forma, deixar isso mais leve? E no aniversário é o dia onde a gente fica, caraca, eu realmente sou importante assim mesmo. E é legal ela falar isso, né, Carlos? Porque vale a pena parar e, de fato, absorver essa energia boa, né? Refletir sobre as pessoas, dar atenção, responder, né? Sim. Se apropriar disso mesmo, desse carinho, né? Sim. Porque quando você começa a perceber quem ela falou que é algo que ela vai fazendo que são coisas normais. É como se fosse algo natural. E quando ela, no dia do aniversário, ela percebeu o impacto que isso gera. O impacto que é algo que não é o que todo mundo fala. Diariamente ali falando. Nossa, você é uma pessoa assim, você é muito legal, você deixa o ambiente mais leve. Não é algo que é silencioso. É verdade. Mas quando chega em datas comemorativas, talvez, ou quando acontece alguma coisa que é preciso ser dito, as pessoas conseguem ter esse reconhecimento, né? Que nos leva a um ponto importante, né? Qual sentimento nós estamos fazendo com que as pessoas sintam ao nosso redor? É importante perguntar isso para nós mesmos. Com certeza. Qual sentimento nós estamos deixando nas pessoas? E voltando a Preta Gil, né? Eu tenho consumido até entrevistas antigas dela, fiquei assistindo, li muitas coisas que escreveram sobre ela, e aparece muito fortemente duas coisas, assim, que me tocaram, me chamaram a atenção. Quero saber se vocês compartilham disso. Ter exposto vulnerabilidades, então até uma situação, né, de uma traição, e abrir isso, né? Enfim, acaba expondo outra pessoa, mas compartilhando uma fragilidade que muitas vezes a gente tende a esconder, né? E isso acho que tem um poder muito grande de conectar, né? De fazer as pessoas se identificarem, ainda mais com uma pessoa famosa. Mas a questão da escuta, né? Da presença. As pessoas relatam muito isso. Assim, ela fez a diferença porque ela parou, ela me ouviu, ela me falou alguma coisa bacana que me deu força, reconheceu uma coisa boa que eu fiz. Então, a presença nesses tempos de tanta correria tem valor demais, né? Sim, a escuta ativa. Quando você para escutar alguém de fato, não só ouvir, mas escutar de fato, qual que é a diferença? pessoa percebe. A diferença do ouvir é quando você está ouvindo algo ali, mas não está colocando a sua atenção naquilo, não está prestando muita atenção. E o escutar é quando você para de fato ali e se interessa pelo que a pessoa está falando.
Você demonstra interesse, a pessoa percebe o quanto você está interessado. Não só ouvindo por ouvir. Porque acha que, mas eu não sei o que responder. Às vezes não precisa, né? Só mostrar que está interessado mesmo, né? Só o fato de você estar ali com a pessoa, às vezes a pessoa já sente algo diferente. Você pode não dar muitos conselhos ou orientar de uma forma talvez tão coerente ou não, mas só o fato de você estar presente ali com a pessoa, ouvindo, escutando ela de uma forma diferente, isso já pode fazer a diferença. Ô, Nayara, eu quero que você conte se você lembrar de alguma história, mas estava ouvindo o Carlos, lembrei de um vídeo que eu vi e que chorei igual uma boba, assim. Uma história de uma menininha, eu acho que nos Estados Unidos, que estava no mercado com a mãe e cruzou com um senhor. E aí eu vou falar e vou chorar, gente, só de lembrar. Cruzou com um senhor ali no mercado que estava com uma aparência, assim, muito triste, né? E a menina, por algum motivo, uma menina de 5 anos... Ela gostou dele e ela pediu para a mãe para parar para falar com ele, deu um abraço nele e aí o senhor ficou muito comovido, tiraram uma foto, compartilharam a foto. Uma pessoa reconheceu o senhor, mandou uma mensagem para a mãe, olha, ele ficou viúvo há um tempo, ele anda muito deprimido, mas ele é uma pessoa muito legal. A mãe entrou em contato com ele, combinou de levar a filha para visitar e eles se tornaram grandes amigos, assim, uma conexão super imediata. E ele chegou a verbalizar para as outras pessoas que ela... fez ele voltar a sentir uma alegria, uma motivação para viver, que ele não tinha muito tempo. Então, olha que coisa, né? Claro que isso tem o mérito da garotinha, a conexão que rolou ali, mas se a mãe não tivesse parado para prestar atenção e se colocado ali à disposição, né, para alimentar essa amizade, não teria acontecido. Nós estamos tanto no automático que, por diversas vezes, as pessoas estão no nosso caminho, elas chegam e falam, bom dia. E você fala, não, muito obrigada. E passa. Nossa, já fiz isso também. Gente, eu fiquei com um peso na consciência que eu falei, a pessoa só queria me dar bom dia. Ela não ia me abordar para falar nada a não ser um bom dia. E como nós já estamos condicionados a isso, né, que é a mesma playlist todos os dias, e a gente nem se dá conta que todos os dias são as mesmas músicas. Então, realmente é parar um pouco, sair um pouco da rotina, daquilo que nós já estamos condicionados, para observar o todo e conseguir fazer algo diferente por nós também, né? Porque aí percebemos que, algo mudou ali. Hoje eu não ouvi a minha playlist. Eu falar em fazer algo diferente, sabe a Lívia, gente? A Lívia, né, por muito tempo esteve aqui no Vida Oncast, tá ali nos bastidores. Ela adora fazer coisa diferente, tá? Ela adora. E aí vocês devem ter... Ela é cheia das invenções e a gente adora. Talvez vocês tenham notado aqui esse potinho diferente, com um papelzinho aqui dentro. Dona Lívia colocou algumas perguntas aqui. E aí a proposta é a seguinte, tá? Que cada um de vocês retire uma... Lê a pergunta, responde, depois a gente responde também. Quem começa? Vamos lá. Pode ser. Vai, doutor. Então começa. Vamos ver o que a Lívia preparou aqui. Pode ler em voz alta pra gente, Carlos? Posso. Cite alguém que marcou sua vida de alguma maneira, dentro ou fora do trabalho. Pode começar respondendo. Que é assim, já lê, já responde, enquanto isso a gente ganha tempo para pensar. Sim, não, achei perfeito. Sim, foi uma boa estratégia. Uma pessoa que marcou muito a minha vida foi um amigo meu. Um amigo meu que eu já até comentei com outras pessoas que, na época, eu acredito que eu tinha por volta de uns 22, 23 anos, eu não sabia o que eu iria estudar. Eu estava entre RH e ADM. Um amigo meu que, pelo fato dele me conhecer, de me observar, ele perguntou por que eu não estudava psicologia. Que aí ele falou, combina com você. Na época eu não fazia ideia, eu nem pensava em estudar psicologia. Foi quando eu comecei a pesquisar e vi de fato que eu iria gostar pelo fato de mexer com pessoas, que eu gostava de conversar com pessoas. Eu gostava de ter essa interação com pessoas. Olha só. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar cada vez mais. E hoje eu percebi a diferença que ele fez na minha vida com uma sugestão que ele deu. Olha só, ele sabe disso ou vai ficar sabendo agora? Não, sabe, eu já falei com ele, Você já conversei com ele já. Que legal, né? E foi bem interessante, porque mudou totalmente o rumo da minha vida, a sugestão que ele deu. Olha só, porque né? se ele não tivesse dado aquela sugestão, talvez eu nem estaria aqui, talvez. E ele não teria tido essa capacidade se ele não prestasse atenção em você, né? Se ele não tivesse com a escutativa ali rolando, Sim. não é verdade?
Sim. E o nome dele é Radamés. O nome dele. Que legal. Tá, homenagem aí, então, pro Radamés. Obrigada por compartilhar. De E nada. você? Gente, pra mim, sem dúvidas, é o meu avô. Então, o meu avô já é falecido. Mas ele foi o maior comunicador que eu já pude acompanhar nessa vida, né? Então, um homem que ele tinha uma energia, um alto astral. E não, ele não tinha as melhores coisas do mundo. Ele não era rico, não era bem sucedido. Na época, não tinham as redes sociais. Ele era realmente a pessoa real sem filtro, sabe? E sem filtro mesmo. O homem que falava o que dava na telha. E por diversas vezes eu encontrava o meu avô sentadinho na frente da casa dele, tomando um sol. E ali ele passava o dia inteiro observando todo mundo que passava na rua. Ele observava as pessoas indo, as pessoas voltando. E aí ele conseguia reparar nas pessoas as características das pessoas. Então ali ele já notava... essa pessoa saiu, voltou tal horário, amanhã eu vou dar um bom dia pra ela. Aí quando eu ia com ele ficar sentadinho, ele já dava um bom dia e falava, oi, tudo bem, fulano? Às vezes ele nem conhecia a pessoa. E só por ele ter dado bom dia pra pessoa, oi, tudo bem? Passava uma semana, eles eram melhores amigos. Eu falava, vô, quem é? Ele, não sei. Ela passa aqui todos os dias e dá bom dia pra mim. Não sei, ele passa todos os dias aqui e dá bom dia pra mim. Então, assim, eu falava, caramba, meu avô, ele podia estar em qualquer lugar, né? Assim como muitos idosos, ele tinha os problemas de saúde dele, mas ele sempre mantinha a pose, né? Que eu brincava que ele tinha uma pose ali de... Ei, tá tudo bem, relaxa, vai passar, vai dar certo. Então, hoje é muito significativo pra mim passar pela frente da casa da minha avó, ou às vezes lembrar dele naquela cadeirinha branca ali, tipo, observando as pessoas. Principalmente pra mim, que sou uma neta muito agitada, eu fico... Ei, tá na hora de você sentar na cadeirinha branca e ficar observando as pessoas. Então, realmente... Enxergar, né, as pessoas. É o seu Nelson. O vô Nelson. O vô Nelson. Que lindo. Muito legal. Pensei em várias pessoas que fizeram diferença, né, na minha vida. Mas já que vocês falaram de coisas mais pessoais, o seu tem a ver com carreira, eu vou falar uma pessoa que fez diferença profissionalmente pra mim. É uma chefe que era brava, era bem dura, mas que me abriu as portas, assim, para poder mostrar meu trabalho, assim, numa grande emissora, né, em São Paulo. Era um sonho, eu era uma menina de 20 e poucos anos, assim, e me deu muitas broncas ao longo desse processo, assim. Ela era essa pessoa que falava verdades, mas que trouxe isso de verdades necessárias, né, e muitas vezes críticas construtivas, e às vezes umas porradas que a gente precisa. E eu acho que isso me ensinou a não amolecer, sabe? E pegar e tirar um bom proveito. E teve uma ocasião especial que eu tomei uma bronca, assim, bem grande mesmo, dessas de dar vontade de chorar. E eu fiquei tão mal com aquilo que eu quis reverter. Então, assim, eu tinha feito um erro numa matéria, numa apuração, assim, como repórter. E aí eu construí um evento entre jornalistas dentro dessa emissora para a gente discutir tópicos sobre aquilo, assim. Resolvi fazer isso. E aí ela, muito generosamente, depois me chamou e falou assim, olha, me surpreendi, porque você poderia, né, ter se abatido e murchado e tal, mas você foi e ainda promoveu uma coisa muito legal, um aprendizado não só para você, mas para os outros e tal. E eu procuro fazer isso sempre e não murchar, né? Porque sim, porrada a gente sempre vai tomar, faz parte, né? Todo mundo erra, enfim, e seguir. Então, a Denise Sobrinho, deixa aqui um beijão para ela. Bora para mais uma perguntinha da Lívia, sua vez, Nayara. Ai, gente, que legal. Tô animadíssima. Ai, gente, a minha pergunta. Eu tô falando, gente, esse episódio é um presente, curiosa, tá? É um presente. Então, daqui a alguns anos, como você quer ser lembrado? Ai, gente. Gente, muito importante, porque primeiro que eu guio grande parte das minhas ações e das minhas motivações sobre como eu quero ser lembrada e por quê. E eu vou falar o porquê. Quando nós saímos dos lugares, quando as coisas acabam, quando a vida acaba, a única coisa que permanece e transcende tempo e espaço são as lembranças, são as memórias. E isso fica registrado de uma forma única na mente de cada um. Então, que às vezes eu acho que eu estou fazendo A, para você vai ser B, para ele vai ser C, mas sempre vai ser uma ação. Então, eu quero ser lembrada como uma pessoa que sempre motivou as outras a fazer coisas boas, ou contribuir de alguma forma, sabe? Porque eu acho que quando eu ajudo o outro a ser melhor, não é só sobre o outro, mas é sobre mim mesma.
Então, quando a gente começa a perceber aquela coisa de eu emano e isso volta para mim de alguma forma, é o automático. E sem dúvidas, o que eu quero deixar e o que eu vivo em prol é de deixar boas memórias. Deixar boas histórias para serem contadas. Às vezes, muitas vezes, engraçadas. Ou tipo, caramba, né? Ela era... Putz, que legal lembrar da Nayara. Então, acho que é isso. E é gratificante. É assim que eu quero ser lembrada. Que bonito. Emocionante. Bom, vamos girando assim? Já vou falar da minha. Acho que eu quero ser lembrada como uma pessoa gentil, que sempre tratou os outros com gentileza, e que tinha uma escuta ativa, né? Eu trabalho com isso, né, gente? Mas tenho que me atentar para levar isso para minha vida pessoal também. Então, a pessoa que escuta mais do que fala, mas que escuta de verdade e que talvez seja uma boa conselheira ou, enfim, um ombro amigo, uma pessoa com quem as pessoas podem contar. É isso que eu quero ser. Agora é pensar em como, né? Fazer isso com efetividade. Sim. E você, Itália? É uma pergunta bem complexa. É muito. A Lívia tá de parabéns. A Lívia capricha, gente. Parabéns. Muito boa a pergunta. Eu quero ser lembrado por uma pessoa que, além de ser uma pessoa gentil, uma pessoa boa, eu quero ser lembrado como uma pessoa que conseguiu tocar as pessoas. Tocar no sentido de ajudar. Talvez mesmo estando longe, mas estando presente de alguma forma. Porque a maioria das pessoas lembram o que nós falamos. Talvez falas, o que elas ouviram, escutaram. Mas eu quero ser lembrado pelo sentimento que eu consegui causar nas pessoas. E eu espero que sejam sentimentos bons. Eu sei que é impossível para todo mundo, porque cada um tem uma percepção diferente. Mas eu quero ser lembrado como essa pessoa que conseguiu tocar, de fato, com sensibilidade, a alma das pessoas. E eu acho que, no fundo, o que a gente tem mais medo é de ser esquecido, né? Sim. Você tem? Muito. De ser uma pessoa que não... Caraca, meu Deus. Não fez a diferença, de alguma forma. É porque... caramba, tá tudo tão automatizado, né? Então, às vezes a gente olha ao redor e olha as pessoas e a gente fica... Caramba, cadê o natural? A naturalidade. Nossa, será que as pessoas realmente estão sendo elas mesmas? E quando a gente olha pra alguém que realmente sente o que nós sentimos, tá doendo, mas demonstra que tá doendo, mas, ei, ok, vamos passar por isso, vamos dar a volta por cima. Então, isso mostra que nós também somos frágeis. E mostrar a fragilidade é o maior ato de coragem que nós podemos ter, principalmente agora, no que estamos vivendo nessa geração, na minha geração, na nossa geração. Então, isso é incrível. E tem a ver com o papo lá do começo do episódio, Sim. que a gente lembrou, né? Dos casos do Paulo Gustavo e da Preta Gil, agora mais recentemente, né? De mostrar tudo isso. De fato, não foram despedidas que passaram, assim, despercebidas, como de outras pessoas famosas, às vezes, passam, né? E, Carlos, esse medo de ser esquecido é uma coisa que todo mundo tem? E até que ponto isso influencia, assim, o nosso comportamento? Muito, porque quando fala sobre o medo de ser esquecido, cada um pensa de uma forma, né? Cada um tem um medo diferente, mas o medo de ser esquecido está muito atrelado com a morte. Que às vezes as pessoas, quando fala da morte, as pessoas pensam mais nas pessoas que vão ficar do que nela mesma. Às vezes a pessoa sente o medo da morte, mas não é porque ela vai morrer em si, mas é pelas pessoas que ela vai deixar. Talvez pessoas que precisam dela ou pessoas que não. Sim. Elas não se atentam a essa pessoa que ela está sendo para as pessoas, mas sim que ela vai deixá-las. Olha só. Ela não pensa muito como vai deixá-la. Você vai deixá-las bem ou você vai deixar mal. Ela só se preocupa com o bem-estar do outro. Então, um medo que eu vejo muito é isso. As pessoas sentem muito medo de morrer, mas pelas pessoas que elas vão deixar. Em vez de ficar pensando nisso, vamos aproveitar, né? Com o certeza. privilégio que é acordar em cada dia e ter aí todos os minutos, todas as horas, né? Do dia em diante. Na verdade, o que a gente tem é o agora, né? Daqui a pouco a gente já não sabe mais, mas para fazer a diferença, Sim, né, e Nayara? as histórias que nós vamos criar, que nós já criamos, o que fica quando tudo passa, né? E o tudo passa não só a morte, mas o que fica depois, né? O hoje, que amanhã será ontem, o que ficou do ontem. Então, isso é muito importante e isso guia tudo. Acho que quando você consegue acordar no outro dia e falar, caramba, eu consigo
eu brinco, né? Nem lembro o que eu comi ontem. Mas quando você consegue se lembrar o que você comeu ontem, que é o mínimo básico, amor, você vai perceber que você vai lembrar de outras coisas. E aí eu acho que tudo faz sentido no final de tudo. Está presente. Mas falei que o papo de hoje ia ser profundo, que ia trazer muitas reflexões. Obrigada por estar aqui comigo, viu? Compartilhando tudo isso. Espero que você tenha sido tocado, tenha refletido, que essa conversa faça a diferença. Comenta aqui, compartilha, aproveita, responde as perguntas da Lívia. A gente vai adorar ler as suas respostas. E é isso, obrigada pela companhia em mais esse episódio do Vida Oncast. A gente te espera no próximo. Não deixa de curtir, compartilhar e seguir a gente no canal para não perder as notificações, tá bom? Valeu, até a próxima. Beijo!